Uma das questões mais inquietantes para o médico que está começando na perícia médica judicial é a questão relativa à simulação durante a perícia. Inclusive, nos quesitos que o juiz apresenta ao perito, existe sempre uma pergunta em relação à correlação existente entre as queixas apresentadas e os sinais físicos detectados durante a perícia judicial. Como o médico perito deve se comportar em relação às simulações eventualmente produzidas durante a perícia? Deve reportar ao juízo? Existe um teste ou testes que nós podemos fazer para identificar a simulação? Enfim, qual a conduta do perito judicial diante de um periciado que está simulando sinais de uma doença? Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico, perito judicial há mais de 20 anos e ajudo médicos que estão começando na perícia médica com mentorias. Se você gosta do tema da perícia médica, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outros colegas que podem ter interesse no tema e ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Eu atuo como perito já há muitos anos e também há algum tempo já me dedico à tarefa de ajudar colegas a começar na perícia médica. E é uma inquietação que surge com muita frequência e como também identificar as simulações durante a perícia médica. Então, note-se que a simulação é uma tentativa deliberada do periciado de, através da produção simulada de sinais, ou apresentação não idônea, inverídica de queixas, por exemplo, na perícia psiquiátrica, induzir o perito a uma conclusão que não é necessariamente a verdadeira acerca da sua condição de saúde e, portanto, em função disso, conseguir lá o benefício ou o que ele está pretendendo diante da sua ação judicial. As simulações, é importante dizer, elas são frequentes na perícia judicial. Eu diria que muitas vezes a gente tem quase como uma regra, seja a simulação propriamente dita, onde o indivíduo produz sinais que não estão representando efetivamente o que são as queixas dele, seja a meta-simulação, que é quando o indivíduo efetivamente está doente, mas exacerba os sinais da sua doença no sentido de produzir para o médico uma sensação de uma patologia mais grave, com maior impacto. Então, o primeiro ponto é que a simulação ela é bastante frequente no ambiente pericial. Não podemos dizer que é a regra que vai surgir em todas as perícias, mas se você colocar no campo da apreciação aí a meta-simulação, você vai encontrar com muita frequência, todos os dias que você for fazer perícia, fazer uma pauta, você vai encontrar ali algumas pessoas simulando sinais de doença. Então, de início, já põe isso na tua matemática. Vai acontecer com muita frequência. Como reagir a isso? Há médicos que, diante de uma simulação, revelam para o paciente ou periciado essa impressão e repreendem de algum modo, e essa conduta eu não acho que é a mais adequada, porque o ambiente da perícia é um ambiente de certa forma belicoso. As pessoas estão ali buscando um benefício que não conseguiram no INSS, muitas vezes não sabem distinguir bem o que é a perícia judicial da perícia administrativa, e aquela repreensão por parte do perito relativa à simulação que ele identificou pode desencadear uma condição ou uma reação mais agressiva do periciado, e isso pode ter consequências às vezes que não são desejadas. Então eu não manifesto, esse é o primeiro ponto, para o periciado que eu identifiquei ou que eu estou entendendo que aqueles sinais que ele está produzindo são em função de uma simulação, que ele não estaria efetivamente doente. Então aquela impressão eu guardo para mim, e logicamente que aquilo vai interferir na minha conclusão pericial. O segundo ponto, eu não, em regra, informo a autoridade judicial acerca da existência de simulação. Eu tão somente não levo em conta aquele sinal, aquele achado durante a perícia, porque eu acho que quando a gente começa a levar problemas desse tipo para a perícia, você abre aí uma margem para alguma discussão que não vai produzir resultados efetivos no âmbito do processo e que podem gerar ali uma arguição por parte do advogado de uma eventual falha técnica do perito, eventualmente também arguir
uma necessidade de uma outra perícia para aferir se foi uma simulação ou não. Então, eu acho que é um ponto que você leva para o processo que não contribui para a solução da lide. Então, eu filtro, tá, em regra, essa questão, salvo em casos onde a pessoa realmente atua fazendo uma situação muito gritante, né? Um falso curativo, uma falsa imobilização, né? Sangue falso jogado numa determinada região. Eu já vi de tudo, né? Mas as situações ali mais corriqueiras, né, que a gente considera, digamos assim, dentro da caixa, tá? A gente não reporta ao magistrado no laudo pericial para evitar efetivamente qualquer desdobramento disso e todo mundo está muito ocupado, todo mundo quer prestar o seu serviço da forma mais efetiva e mais célere, e situações desse tipo, colocadas no âmbito de um laudo pericial, levadas a um processo, eu acho que sempre são fatores que podem aí desencadear algum tipo, né, de reação que não é, do meu ponto de vista, desejada. Então, é isso. Eu filtro, salvo em casos muito graves, eu reporto ao magistrado a ocorrência da simulação. Com relação à metasimulação, a gente também aí encontra muito. A pessoa quer receber, no meu caso eu atuo com perícias previdenciárias, a pessoa quer receber o benefício. Às vezes está numa situação financeira muito difícil. Então, é exagerar o sintoma, dizer que está sentindo uma dor um pouco mais intensa que lhe acomete. Então, essas coisas também são do dia a dia da perícia. Quem faz perícia está acostumado, né, lidar com essas situações e, portanto, nem fala para o periciado, repito, acho que não contribui, e nem reporta à autoridade a existência dessa ocorrência para não criar ali um tumulto no processo. Mas o que fazer, né? Alguns peritos me colocam o que fazer para identificar as simulações. Primeiro, a gente está acostumado a lidar com as patologias que a gente vai examinar e sabe o que é o padrão de comportamento, né? O padrão de resposta, como os sinais são aferidos, como é a resposta do paciente a uma provocação, por exemplo, no teste de Laseg, tá certo? Então, a gente sabe que muitas vezes o tipo de reação do periciado, né? A marcha, ela está fora da caixa, é algo muito teatral, que não é o padrão para aquele tipo de patologia. Mas nós usamos na perícia muitas vezes testes que não necessariamente produziriam aquele resultado e que não estão muito dentro do que é o normal para aquele tipo de avaliação, para saber se a pessoa esboça uma reação que é totalmente atípica, né? Então, percutir uma área do corpo, por exemplo, em busca de uma reação tendinosa, mas naquela área não tem tendão e a pessoa tem uma resposta como se tivesse tido uma resposta normal a uma percussão num teste neurológico. Então, cada perito desenvolve aí suas técnicas, né? Eu gosto sempre de observar o periciado desde a hora que chega ao consultório, né? Na hora que ele está na recepção, né? Muito frequente pessoas, no meu caso, né? Que no âmbito, né, da recepção tem uma postura corporal, né? Tem ali uma deambulação e quando entram à sala de perícia, a situação muda completamente. Então, esses testes que são visando identificar a simulação, praticamente uma rotina também na perícia médica, mas sobretudo buscar em todos os detalhes que você observa se as afirmações do periciado são verdadeiras. E aqui eu lembro de um caso onde o indivíduo chegou com a namorada que o conduzia com a alegação de que era cego. Ele tinha uma cegueira legal. Eu observei que ele trazia na cintura uma chave de uma moto ali pendurada, colocada no bolso, enfim, deu para perceber. Ele tinha uma chave de uma moto e, portanto, eu fiquei na dúvida se aquele cego pilotava moto. Resultado, terminei a minha perícia, de cara já identifiquei ali algumas situações que não eram compatíveis com a cegueira, porque uma delas é que o periciado era conduzido com a namorada ou acompanhante à frente dele. Tá? E a pessoa que ia conduzindo ia atrás, né? Então, em geral, as pessoas que não enxergam, elas vão atrás do guia, colocam a mão ao ombro, né? Ou são conduzidas segurando na mão, mas elas vão atrás ali porque elas não têm uma visão espacial. Então, não é compatível alguém que é cego ir na frente e a pessoa que está guiando ir atrás. Então, não bate. Então, visto isso, eu procurei observar, né, depois da saída dele, qual era a conduta dele e, para minha surpresa,
ele foi até a frente do prédio, tirou aquele óculos, botou seu capacete, subiu na moto e saiu conduzindo a motocicleta normalmente. Então era um cego, um pretensamente cego, que conseguia pilotar uma motocicleta, uma moto. Então é tudo. Tudo faz parte do kit, você observa qualquer detalhe, por exemplo, nas perícias onde a pessoa alega um quadro depressivo, né? Que tem abulia, que não quer sair de casa, que não tem um ânimo para fazer nada, você olha alguns detalhes na pessoa que não denotam exatamente aquela falta de cuidado, com muito esmero em relação a alguns aspectos estéticos, unhas bem feitas, cabelos bem organizados, né? Então, isso em geral não é o padrão, não estou dizendo que afasta, né, o diagnóstico de depressão, né? Porque a pessoa pode efetivamente ter ali alguém que ajuda, né? Naquele momento que ela saiu para a perícia, ter tido ali esse ímpeto, não, vou me organizar, vou sair de casa, alguém chegou junto, ajudou, né? Mas são coisas que você vai somando para chegar à conclusão de que as queixas que são apresentadas não são necessariamente verdade, portanto, tratam-se de simulação. Não existe nada patognomônico, nada assim taxativo, mas a gente sim sabe fazer as perguntas certas, né? Fazer testes, sinais, digamos, falsamente indicados ali para saber uma reação também atípica diante de uma queixa, para no final chegar à conclusão se tem simulação ou não. Então é isso, deixo um grande abraço, nos encontraremos nos próximos vídeos. Convido a você a se inscrever no canal, a ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e a compartilhar esse conteúdo com aquele perito que está dando os primeiros passos na perícia médica, para que ele possa quebrar um pouco esse paradigma de que tem que comunicar todas as vezes acerca da existência de uma simulação ao juízo. Um grande abraço, nos encontraremos em breve.